Deus ainda até ligou para um pregador, mas não deu. Estamos aqui. Então, sexta-feira, já vai preparando aí. Nós vamos ver, a gente está orando também em prol daquilo que você quer que seja restaurado na sua vida. O tema da campanha com o objetivo de restauração. Você pode orar por qualquer área da sua vida. Por um parente, pela sua família, por algo até mesmo financeiro, pela saúde, vida espiritual principalmente. Meus irmãos, eu creio que Deus me chamou nesse período e colocou no meu coração assim. Então a minha preocupação maior com a igreja é com a vida espiritual. Enquanto eu estou falando aqui, localiza em Romanos 8:35. Então a vida espiritual, irmão, se você estiver bem espiritualmente, você vence qualquer coisa. E é justamente isso que nós vamos falar nessa noite. Talvez você não vai chorar, talvez você não vai dar muitos glória a Deus nesta noite, mas fique atento a esta palavra, é conhecido esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Todos encontraram? Amém. Nós vamos ler o versículo 35, depois estaremos lendo o 38 e o 39. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Altíssimo Deus e soberano Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Meu Deus, nós sentimos privilegiados, não melhor que os outros, mas nós te agradecemos, te glorificamos e exaltamos, ó Pai, por esta oportunidade. Continue bradando, meu Pai, aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, usa a minha vida mais uma vez e fala com os teus filhos que aqui estão, através da tua poderosa palavra. No nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, no nome de Jesus. E continue, meu Pai, a falar conosco. Aleluia, no nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Queridos, quando nós falamos de culto de libertação, muitas vezes nós já pensamos em estar expulsando o demônio, enfim, faz parte. Tudo faz parte de um culto de libertação. Mas nós precisamos de libertação todos os dias. Todos nós, sem exceção. Até o senhor, pastor, principalmente. Para mim ser pastor de vocês, ou para mim ser pastor de um rebanho, irmãos, eu preciso estar ajustando a minha vida todos os momentos. Eu tenho que estar vigilante a todos os momentos. Acostumo falar para os irmãos, fazer uma comparação, que se você vai andando em algum lugar e você vê uma serpente, uma cobra, por exemplo, e você está apropriado para andar naquele lugar, naquele mato, e tem umas botinas, enfim, você vê uma cobrinha bem pequenininha, você olha para ela assim, chuta ela ou passa o pé, não te faz medo. Mas se você vê uma cobra bem grande, você vai se preparar. E isso é em todas as áreas. Quanto mais você cresce espiritual, mais Satanás, os levantes dele é maior. Quando às vezes não dá muito trabalho um novo convertido,
Por isso que ele tem que estar debaixo de jejum e oração da igreja, os novos convertidos. É até por isso que muitos não conseguem, porque às vezes nós esquecemos que ele precisa de nós. Quando ele aceita Jesus, quando ele reconciliou, você pega o nome dele e começa a orar por ele, que a guerra vem, Satanás não vai querer perder. Aí começa como que uma queda de braço. É bem verdade que seria desigual. Satanás com o poder de Deus, ele não tem como. Mas o que ele puder fazer dentro das legalidades que o pecado dá, ele vai lutar para tirar. Quando nós olhamos para esse texto, irmão, ele é um texto muito claro, que quem tira as pessoas da presença de Deus, quem afasta pessoas da igreja, quando você para conversar com uma pessoa que ele se desviou dos caminhos do Senhor, você vai ouvir N histórias, você vai ouvir várias justificativas. Eu saí da igreja porque lá era assim, eu pensei que a igreja era isso e não é assim. Várias. Mas nenhuma é justificável. Vamos ler o texto de novo, bem devagarinho, para você entender. O que pode nos separar do amor de Deus? Paulo escreveu. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a fazer perguntas. Aleluia, glória a Deus. Ele pergunta assim, a tribulação? E eu renovo essa pergunta nesta noite para a igreja, para nós. A tribulação, ela pode te afastar do amor de Deus? Não. Ela não pode afastar você do amor de Deus. Se você estiver firme com Deus, se você tiver comunhão com Deus, a tribulação não pode. Até porque Jesus já deixou nós avisados. No mundo tereis aflições. Mas tenha ânimo. Ou tenha bom ânimo. Sabe o que Jesus estava falando? Olha, eu venci o mundo. Você também vai vencer. Aí ele pergunta, é a tribulação ou a angústia? Quem já ficou angustiado aqui? Levanta a mão. Irmão, angústia. Você chora e não sabe falar. Ou você chora e não consegue falar. Você está angustiado. É uma angústia por uma opressão, uma pressão, ou algo que está fora do seu alcance, do seu controle, das suas forças, foge das suas capacidades, te traz uma angústia. Mas Paulo pergunta, isso pode te afastar do amor de Deus? Claro que não. Não pode, ele não consegue. A tribulação, a angústia ou a perseguição. Aí alguém vem falar para mim que saiu da igreja porque estava sendo perseguido. Jesus foi perseguido, irmão. Do dia que Jesus já nasceu debaixo de perseguição. Ele já nasce debaixo de perseguição. Então, lá, quando Jesus nasce, fala assim, olha, você não volta mais para a sua terra. Isso é uma notícia boa? Você faz uma viagem, vai para uma outra cidade, todo alegre, ou vai resolver algum negócio. Aí quando chega no dia de ir embora, Deus aparece para você e fala assim, não volte para lá. Seu pai está lá, sua mãe está lá, sua família está lá. A sua vida está ajustada ali em Nazaré. Mas Deus fala para ele, você não pode voltar mais para Nazaré. E vai para onde? Para o Egito. Eu acho que talvez seria o último lugar que ele faria uma programação de uma viagem. Seria para o Egito. Mas é para lá. Eu vi um pastor que eu até admiro muito o que Deus colocou na mão dele para fazer a obra de Deus na vida dele. E ele falando que Deus, aleluia, Deus na nossa linguagem, grato ao Egito por 2 vezes. Primeiro por José, que ele entrou no Egito. É claro que com propósitos de Deus. E depois, no tempo de Cristo, Cristo vai para o Egito também. Aí
você vai dizer, ou alguém chega para mim e fala, não, eu saí da igreja que eu não aguentava mais a perseguição, então não vai para os céus. Porque para entrar no céu, primeiro, tem até um hino que fala que nos céus não entra pecado. Se nós temos uma carga nas costas de pecado, para nós tirar esse pecado vai doer no lombo, sim ou não? Porque a carne, ela quer o que você rejeita para vivificar o espiritual. Então, quando nós abrimos mão ou lutamos para não pecar, há uma batalha. Começa a vir perseguições também. Então, quando a pessoa vem falar que, olha, eu não aguentei mais na igreja, a perseguição era muito grande, quer dizer que lá no mundo para ele está melhor? É uma ilusão. Ele está no caminho do inferno e não sabe. E às vezes você quer reconciliar hoje, fica caladinho lá no canto. Ele não sabe que ele está no caminho do inferno, mas está, irmão. Pastor, o senhor fala muito pesado. Não, eu prego a verdade de Deus e está escrito na Bíblia. Aleluia! Glória a Deus. Quer ser próspero? Seja fiel a Deus. Quer ser próspero? Busca o Senhor. Mata a carne e cresça espiritualmente. Vamos continuar aqui. A perseguição ou a fome, irmãos, a fome não é bom. E você sabia que os países, ou os estados, ou a região, que onde impera a idolatria, Deus pesa a mão. Deus pesa a mão, e normalmente é com seca, é com fogo, fome. Se vir a seca, parou de chover, acaba a comida. Acabou a água, acaba tudo. A água é a base de tudo. A água é vida. Deus pesa. Tem algumas regiões aí, hoje mudou muito do nosso país, que não chovia, passava 3 anos sem chover, eu acho que até mais sem chover. O povo sofria demais. Mas vai lá, quem é o Deus? É Padre Cícero, é não sei quem lá, é um bocado de, menos o Deus verdadeiro. Adore a Deus para ver o que vai acontecer. O nosso país ainda é um dos melhores países do mundo. E está escrito na palavra do Senhor: bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O número de pessoas evangélicas tem aumentado. Às vezes a gente até fica preocupado com a forma que está indo, muito aberta, mas deixa Deus trabalhar. É Ele quem manda. Vamos viver a nossa vida, procura viver o melhor que você puder. A salvação é individual e todos um dia vai prestar conta diante de Deus. Para mim é um dos versículos falando sobre esse assunto que mais me faz tremer, no sentido de reverência a Deus. Daquilo que Paulo escreveu lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Ele começa falando que haja em nós, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes Ele esvaziou, aniquilou, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso para Deus, irmão, foi o nível mais baixo que Deus podia chegar para salvar a humanidade. É o teu filho, o Deus soberano, tomar forma de homem, e achado em forma de homem, ele esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Era a pior morte, porque eram pessoas malfeitores. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho
dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Sabe, as pessoas que, eu não acredito em Deus, isso não vai fazer diferença nenhuma. E eu te faço uma pergunta: se você acreditar em Deus, Ele é Deus. E se você não acreditar, vai mudar alguma coisa? Não. Ele continua sendo Deus. Se você respeitar Deus, Ele é Deus. E se não respeitar, não vai mudar nada. Ele permanece sendo Deus. Quem precisa de Deus somos nós, irmão. A humanidade. E nós para Ele somos pequenos, mas Ele ama de tal maneira. Ele diz que todas as nações juntas, está lá em Isaías 40, versículo 15 a seguir. Todas as nações diante de Deus, Ele diz que é como um pozinho miúdo em cima de uma balança. Que não se coloca lá aquele pozinho, ele é tão insignificante o peso que não vai registrar. A balança não consegue registrar. Isso comparando todas as nações juntas diante do nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Continuando aqui. A fome. Será que a fome pode tirar? Tem pessoas que tiram, não precisa nem apertar muito não. Se ele passar um dia sem comer e ele não tiver para o dia seguinte, ele talvez se esbandalhou. Mas não é assim. Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. É pergunta dele, Paulo está perguntando isso. Aí eu te pergunto, irmãos, eu nunca vi um período, ou pelo menos no nosso período, eu posso falar do nosso tempo, que as pessoas têm tanta roupa. Tem pessoas que não conseguem comprar roupa e ele tem roupa da boa e da melhor. Ninguém valoriza a roupa mais não, irmão. Você usa uma roupa, não gostou, eu tiro por mim. E é porque eu não sou muito de estar comprando roupa não. Mas se eu vestir, eu não gostei, eu não visto mais. Sabe por quê? Porque tem muito. Aleluia. Aleluia. E aí, uma pessoa dessa, ainda às vezes, abre a boca para murmurar da vida. O que está querendo? Sabe o que nós... Para pensar na bondade de Deus. Nós estamos aqui nesta noite pela bondade de Deus. Aleluia. Será que tem alguém aqui preocupado com o que vai comer? Acredito que não. Talvez tenha algum que até já jantou. Não está nem preocupado. Tem para hoje, para amanhã, do outro mês já está garantido. Não está nem preocupado. Tem com sobra. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que cuida de você. Aí Paulo diz, a nudez, ou a fome, ou a espada. Eu acredito que se vir uma perseguição no nosso país, como nós não estamos acostumados, é temeroso. Igual alguém aí deve já ter visto um vídeo daquele, que ele é assustador, de pessoas cortando o pescoço do outro. Que soldados cheios de demônio, ou nega Cristo morre, eles colocam o pescoço lá. Ou fuzilado. E aí se pensar, é igual nós ler a Bíblia. Tem vezes que nós lemos a Bíblia, fatos na palavra do Senhor. E aí nós vemos aquilo como uma história normal. Não é normal. Esse livro aqui é a palavra de Deus. Aleluia! Aqui é a palavra de Deus. E às vezes nós olhamos, Paulo ele vai longe aqui. Vamos lá para o versículo 38, ele diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Para aqui. Ele fala assim: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos pode nos parar ou nos separar. Nós temos anjo como algo... tem pessoas que até acostumou. Eu estou vendo um anjo aqui dentro da igreja. O povo crê, eu estou vendo outro anjo aqui.
Eu prefiro falar assim: Jesus está neste lugar. Quem é maior, Jesus ou anjo? Igual eu ouvi um pastor falando, que falou assim: irmão, eu estou vendo um anjo dentro da igreja. Daí a pouco ele falou assim: irmãos, Jesus está neste lugar. A reação foi menos. Mas que negócio estranho, rodou a cabeça. Jesus, ele está acima de todos. Anjo, ele é mensageiro de Deus. Ele vem o anjo só aparece com uma missão específica. E ele diz que anjo, e nem principados. Você sabe o que é um principado? Um principado, ele é um príncipe de demônios ou do inferno, que comanda legiões. Ele é um demônio que tem um poder muito grande. E Paulo diz que nenhum principado pode afastar você da presença de Deus. Pastor, então o que pode nos afastar? Uma coisa, pecado. Pecado. E talvez nós cometemos pecado brincando. Parece ser assustador, mas graças a Deus, que a graça de salvifica, ou salvadora, nos alcançou, e a misericórdia de Deus. Nem principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Irmãos, potestades, é muito demônios. Nem o presente, nem o porvir. O presente está falando da vida que você tem hoje. Não importa como você entrou aqui. Está difícil? Adore a Deus, porque vai lutar. Está na guerra? Você vai vencer. Irmão, eu não acredito que eu sou perdedor. Eu não acredito que você é perdedor. Eu estava falando agora com a minha esposa, antes da gente vir para cá, para a igreja, falando sobre pessoas que superam, que você acredita nele, investe nele, e ele supera as suas expectativas. Porque eu acredito que aqui não tem nenhum perdedor. E a Bíblia me garante isso. E eu te falo como profeta de Deus agora. Aleluia. Tu és vencedora. Você é vencedor. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Ele continua falando: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode inventar, Satanás, o que você quiser. Criatura pode inventar o que você quiser. Nada vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Sai daqui nesta noite de cabeça erguida, porque o teu Deus, Ele é fiel. O teu Deus, Ele é fiel. Ele te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Às vezes, quando é um culto de libertação, você quer trazer uma palavra que parece que mais avivada, mas eu não posso fugir de uma palavra, aleluia, que o Espírito Santo coloca no meu coração. É essa que vai sarar você hoje. Pastor, já estou sarado. Todo dia nós temos uma necessidade diferente, ou pelo menos a grande maioria das vezes. Às vezes você entra na igreja querendo uma resposta. A resposta está aí. Você é vencedor. Aleluia. Você quer uma resposta melhor que essa? Não importa a causa, você é vencedor. Nada pode te afastar do amor de Deus. Nada vai te afastar. Agora, o que nós não podemos é negligenciar o que Deus vem bradando no meio de nós. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Em Lucas
no capítulo 16, no versículo 26, na história na parábola que Jesus conta do rico e Lázaro. Ele diz que quando o rico olha para Lázaro, ele vê Lázaro no seio de Abraão. E ele lembra, aqui vale a pena nós ficar, é interessante, porque deixa claro que quando passar para o outro lado, você vai reconhecer, você vai olhar, ele olhou e viu que Lázaro estava num lugar muito bom, ele estava num lugar de tormento, ele estava em chama, ele estava no abismo, e ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e tocar aqui na minha língua para refrescar. O que isso refresca, irmão? Isso aqui, ó. Mas para quem for para o inferno, ou para não ser mais assustador, quem não alcançar a salvação, é uma chama eterna. Não tem alívio. De eternidade em eternidade. E aí o que ele fala lá no versículo 26? Ele diz o seguinte, que não dá, mesmo que ele quisesse, ou que ele liberasse Lázaro para fazer aquele pedido dele, não tinha como. Por quê? Tinha um abismo entre eles. Ele fala, tem um abismo entre nós e vós. Isso quer dizer que o rico não estava lá sozinho. Ele fala, entre nós e vós. Ele já estava lá com alguns companheiros. Então já tinha mais pessoas lá. Ele mesmo que nós quiséssemos ajudar vocês, fazer alguma coisa, jogar uma aguinha aí, não dá. Tem um abismo. Agora vamos lá em Isaías 59, para você ver o que Isaías fala. Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Deus, Ele quer sempre resgatar pessoas. A mão de Deus nunca vai estar com problema. Não é igual nós que vamos chegando para a idade, vai aparecendo algumas coisas. O meu braço direito mesmo, tem dia que eu já nem durmo direito. Tanta dor que eu tenho. Às vezes eu sinto aqui, eu coloco o braço assim, porque às vezes fica doendo. Deus não tem esse tipo de problema. O braço dele está sempre forte. Para ir lá e arrancar. Lembra de Jesus? Quando Pedro começa a afundar na água, ele dá um sermão de Pedro, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Ele pega na mão de Pedro e começa a andar, continua andando sobre a água. E aqui o texto diz que Deus está com sua mão sempre, não está gravada a sua mão, nem o seu ouvido, que não possa ouvir. Agora lê o versículo 2. Mas as vossas iniquidades, ou seja, mas os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que divide nós de Deus? O pecado. Não é o irmão que puxou o cabelo do outro, não é o irmão que falou de mim. Irmão pode falar o que quiser de mim. Eu posso até ficar triste um pouquinho, mas o que tem a ver isso com a minha vida com o Senhor? O que tem a ver isso com o meu ministério? O que tem a ver isso com a minha vida na igreja? Pode falar que eu sou bonito, pode falar que eu sou feio, pode falar que eu sou... o que quiser, até cair a língua, se quiser. Fazer calo nos dentes, na língua, bater nos dentes. Faz o que quiser. Isso não vai abalar a minha vida, a minha caminhada com o Senhor.
Porque o meu alvo é Cristo, e assim tem que ser na tua vida também. Ah, não me deu oportunidade, não me deu um departamento. Irmão, não preciso disso. Eu estou aqui para adorar a Deus. Se o pastor chegar aqui, pastor Barbosa, eu trouxe outro pastor para colocar no teu lugar. Amém. Isso vai mudar alguma coisa na minha comunhão com Deus, irmão? Claro que não. Pastor, não vou te levar lá para outra igreja e tal. Onde quiser. Quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Então por que eu vou... Não, o mesmo Deus que eu vou adorar aqui, irmão, se mandar eu para qualquer lugar, fazer qualquer coisa que tiver ao meu alcance, se eu ficar um mês, igual já aconteceu quando eu era vice-pastor, de ficar mais de mês, sem ter uma oportunidade, a igreja tinha muita gente, mas eu estava ali. Aí o pastor precisava, e pronto. Isso mudar o quê, irmão? O que isso muda? Se nós vamos para a igreja para ouvir, é tão bom. É tão bom você ficar ali ouvindo, se alimentando. E às vezes nós ficamos preocupados, não deixa essas coisinhas atrapalhar, as raposinhas, aquelas coisas que surgem que às vezes você nem percebe. Aí o irmão falou assim, fulano de tal, o pastor, eu poderia estar no lugar de fulano. Não poderia não, se pudesse eu estava lá. Irmão, quando você tem uma comunhão com Deus, você está orando, alguém pode até passar na sua frente, mas sabe para quê? Para preparar você. E você fica lá remoendo, mas não sai do lugar, você não vai sair. Deixa ele amassando lá, que é para aprender, esperar, para aprender a ser moldado, para um dia que você falar, você fala do que você vive. Não, prega o que vive e viva o que prega. Não vem subir num púlpito, o altar ele é santo, vem pregar algo que não vive, não, porque senão a casa vai cair. Deus não se deixa escarnecer. É uma das coisas que eu falo para o obreiro. Irmão, não adianta você querer chegar aqui e mostrar o que você não é. Mostrar o que você não é. Não adianta. Pastor, isso é libertação? Isso é libertação. Porque uma pessoa que fica pregando o que ele não vive, uma hora ele vai ter um problema, ele vai tropeçar. Por quê? Ele está fazendo errado. E o que faz errado, um dia vai dar tudo errado. Você começa a fazer uma trança aqui, ela se deixou um nó aqui, você pode trançar 50 metros, você vai estar lembrando que lá atrás ficou um nó na corda. Ou você conserta ele, ou você sabe que a hora que você precisar de arrastar um negócio bem pesado, ela pode quebrar lá naquele lugar. Aleluia! Deus, Ele é eterno. Ele é eterno. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quando Jesus, ele diz lá na passagem do Getsemane, Jesus ele dá um brado. Ele dá um brado porque quando chega nos últimos momentos, Deus fica em silêncio. E Jesus dá um grito. E ele fala assim: Pai, por que me abandonaste? Quem já leu isso aí? Por que me abandonaste? Aleluia. Sabe por que Jesus falou isso? Porque o pecado, ele cria uma nuvem. Nós acabamos de ler aqui. E tem vários outros versículos, eu vou parar por aqui. Ele cria uma escuridão entre nós e Deus e atrapalha de Deus ouvir. Pastor, mas Deus ele não é onisciente, onipotente, onipresente. De forma que você entende. Deus ouve, mas ele não pode te responder, porque senão quebra o que está escrito, porque ele é justo.
Então, essa linguagem é uma linguagem humana, para nós entender. Então, o pecado traz isso. E quando Jesus está chegando nos últimos momentos de consumar o projeto de salvação, o pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro, foi derramado, despejado sobre Jesus. Amém. E quando a Bíblia diz que ele se fez maldito para nos salvar, e quando o pecado é jogado sobre ele, ele ficou maldito por alguns minutos para cumprir o projeto de Deus e dar na cara de Satanás, para vencer a morte, para vencer o diabo. E quando ele fica com todo o peso da humanidade, do pecado sobre ele, Deus não pode olhar para ele. E ele passa por alguns momentos. Nesse momento ele grita. Aí afirmam alguns estudiosos que Jesus, ele não gritou, ou ele não clamou por causa dos pregos nos pés, nas mãos, foi furado. Ele já veio preparado para isso. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ele estava preparado para a cruz. Mas quando ele viu, aleluia, ele se viu separado da glória, separado do amor do Pai. Ele grita, é como se nós, no nosso lado humano, entrou em desespero. Quando ele conclui, está escrito lá, que ele fala assim, consumado está. Eu entrego o meu espírito. Satanás, a morte jamais podia matar Jesus. Se ele não fala isso, ele estaria na terra até hoje. Ele falou, consumado está. É como se, eu imagino, ele olhar para a morte e dizer assim, morte, você, Satanás, todos os demônios do inferno inteiro, você não pode me tirar da terra, porque ele não tinha pecado. Eu preguei aqui sobre isso um dia desse, que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte, a espada da morte é o pecado. Jesus não tinha pecado. Que ferramenta que Jesus deu para ela? Matar ele? Nada. Ela estava de mãos limpas na frente de Cristo, sem poder nenhum, inválida. Mas a obra foi consumada. Ele olha para quem é o dono da vida, o Pai dele, e fala assim, consumado, concluiu, Pai. Então agora, toma o meu Espírito. Aí ele volta tudo normal. A comunhão que ele tinha, a glória que ele tinha com Deus. Lá em João 17, se você ler, você vai ver João, ele ora pelos discípulos e ele fala assim, um dos versículos, Pai, volta aquela glória que eu tinha com o Senhor antes. Foi o pedido dele na oração. E ali ele conclui toda a obra na terra. Então não fique pensando que quando Jesus grita foi por causa da dor, simplesmente não. Ele gritou por causa do pecado que veio, ou seja, ele assumiu uma culpa por alguns momentos para concluir a obra. Então voltando só para nós gravar isso. Não é as lutas que tiram pessoas da igreja. Não é porque alguém falou alguma coisa, não é porque as pessoas não respeitavam meu filho, ou jogavam piadinha no meu filho. Ai, com essa conversa para lá, rapaz. Toma vergonha na cara. Eu já ouvi gente falar isso. Dá vontade de pegar nas duas orelhas e sacudir. Pessoas que não lê Bíblia, não estudam a Bíblia. Aí fica vagando aí. O mesmo Deus que está na igreja de lá, está nessa aqui. O mesmo Deus que está nessa, está na outra. A menos que lá foi diferente. Mas as igrejas, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, nós somos todos iguais. Fica caçando melhora. Vai caçar melhora? É de madrugada.
de joelho dobrado. Essa é a melhor. Com a boca no pó. Marcam aqui uma semana de oração de 90 aos 100 membros, de 80 a 100, eu não sei exatamente quanto nós temos de membro agora, mas uma quantia dessa, você chega aqui, às vezes tem 10 pessoas. Ainda, eu estou bem com Deus. Eu não teria tanta certeza. Vamos ficar de pé para nós orar. Sai daqui de cabeça erguida com esta palavra no teu coração. Nada vai te afastar do amor de Deus. Nada pode te afastar do amor de Deus. E eu quero orar por você. Tem alguém que quer reconciliar esta noite? Depois desta palavra?